Quebre o ciclo da autossabotagem. A psicologia revela por que você repete sempre os mesmos erros. O enigma da repetição invisível. Porque você, mesmo sabendo exatamente o que não deveria fazer, continua voltando ao mesmo ponto, repetindo os mesmos erros como se estivesse preso em um círculo secreto? Pense em quantas vezes você prometeu a si mesmo que faria diferente, que dessa vez teria controle, que não cairia de novo no mesmo padrão. E, no entanto, como um viajante perdido dentro de um labirinto, você descobre que, por mais que mude de caminho, retorna sempre ao mesmo lugar. Essa repetição não é coincidência, tampouco falta de disciplina. É um código invisível que habita dentro de você. A psicologia revela que aquilo que chamamos de autossabotagem é, na verdade, a manifestação de forças profundas, muitas vezes inconscientes, que buscam ser reconhecidas. Não se trata apenas de medo de falhar ou falta de força de vontade. O que está em jogo é muito mais sutil. São narrativas silenciosas que você carrega desde a infância, identidades ocultas que moldam sua visão de si mesmo e do mundo, padrões que se repetem porque ainda não foram decifrados. Imagine que dentro de você existe um guardião invisível que insiste em conduzi-lo sempre pela mesma estrada, mesmo quando sua mente consciente grita por mudança. Esse guardião não é seu inimigo, mas um mensageiro. Ele mantém você preso a histórias não resolvidas, a crenças que um dia tiveram sentido, mas que agora apenas limitam sua liberdade. E é por isso que, quando você tenta forçar a mudança pela disciplina ou pela força de vontade, o ciclo retorna com ainda mais força. Essa é a armadilha da autossabotagem. Não perceber que repetir os mesmos erros não é fraqueza, mas um chamado da sua própria psique para olhar mais fundo. Quando você compreende esse chamado, descobre que o erro recorrente é um portal. Ele aponta exatamente para o que precisa ser transformado. E nesse momento, a repetição deixa de ser condenação e começa a se revelar como mapa. Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada de clareza psicológica e reflexão existencial. Vamos explorar como o inconsciente guarda as chaves desse ciclo, como identidades invisíveis moldam suas escolhas, como o medo e o prazer sustentam padrões de repetição e, sobretudo, como é possível quebrar essa roda silenciosa que mantém você afastado do que realmente deseja. Este não é um convite para se culpar, mas para despertar, porque a autossabotagem, quando decifrada, se transforma em caminho. E quando você aprende a ler esse enigma, não apenas rompe o ciclo, mas começa a escrever uma nova narrativa para a sua vida. Uma narrativa em que os erros deixam de ser prisões e passam a ser pontes para a liberdade interior. O inconsciente como guardião da repetição. Existe algo profundo dentro de você, que não é visível, mas que governa suas escolhas mais do que imagina. É o inconsciente, uma memória viva de tudo o que você já viveu, sentiu e interpretou. Ele age como guardião silencioso, mantendo padrões repetidos como se fossem códigos secretos para a sua vida. Quando falamos em autossabotagem, não estamos lidando apenas com decisões superficiais. Estamos diante de uma força invisível que repete os mesmos caminhos até que algo mais profundo seja compreendido. A psicologia analítica de Carl Jung nos revela que o inconsciente funciona como um sistema de repetição. Ele nos empurra a reviver experiências não resolvidas, mesmo quando isso significa repetir erros. Esses padrões aparecem não por acaso, mas porque o inconsciente acredita que está protegendo você. É como um programa interno que continua rodando, muitas vezes sem que você perceba. Pense em sua vida como um labirinto construído em silêncio. Cada escolha inconsciente é um corredor que já foi trilhado antes. É confortável caminhar por ele porque seu inconsciente reconhece o caminho. O problema é que isso cria ciclos, padrões de comportamento que se repetem como um eco, mesmo quando você já sabe o final dessa história. Esse eco é a autossabotagem em ação. O inconsciente não julga. Ele apenas segue a lógica que foi construída ao longo de sua vida, especialmente nos primeiros anos.
Se na infância você aprendeu que certas atitudes resultavam em segurança, aceitação ou amor, seu inconsciente busca repetir essas atitudes, mesmo que hoje elas sejam prejudiciais. Isso significa que muitas vezes não erramos por falta de força, mas porque seguimos um roteiro interno que ainda não foi questionado. Há um ponto crucial. Até que esses padrões inconscientes sejam trazidos à luz da consciência, eles continuam se repetindo. A repetição não é um erro em si, é um sinal. É a forma que sua mente tem de mostrar que existe algo não processado, uma mensagem esquecida pedindo atenção. O problema é que, enquanto essa mensagem não for compreendida, você continuará vivendo no mesmo ciclo. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer que você não é apenas quem decide conscientemente, mas também quem foi moldado por memórias profundas. O inconsciente guarda seu mapa de repetição. Entender isso é abrir a porta para a liberdade. Não é sobre eliminar erros, é sobre compreender o que eles revelam. É aprender a ouvir o inconsciente para que ele pare de repetir e comece a criar novos caminhos. Pergunte a si mesmo: será que seus erros não são falhas, mas mensagens não decifradas da sua própria mente? Reconhecer isso é o início de uma jornada onde você deixa de ser prisioneiro dos padrões e começa a se tornar autor consciente da sua própria história. O mecanismo da identidade oculta. Existe uma camada ainda mais profunda por trás da autossabotagem. Não se trata apenas de padrões inconscientes, mas de um mecanismo silencioso chamado identidade oculta. É como uma narrativa interna, um eu não declarado que dirige suas escolhas de forma quase invisível. Muitas vezes, o que parece uma falha não é apenas um erro, é coerência com essa identidade inconsciente que você construiu ao longo da vida. A psicologia analítica nos ensina que a identidade não é apenas quem você pensa que é. Ela também é formada por crenças profundas e não examinadas. Ideias que se tornaram tão arraigadas que você nem percebe mais que as carrega. Por exemplo, alguém pode viver a vida acreditando que merece fracassar, mesmo sem ter consciência disso. Esse sentimento não nasce do acaso. Ele é fruto de experiências anteriores, interpretações emocionais e padrões repetidos. Assim, a autossabotagem deixa de ser um erro isolado e se torna um reflexo dessa identidade oculta. Imagine que sua mente seja como um sistema de software. A identidade oculta é o código-fonte rodando em segundo plano. Mesmo quando você tenta mudar com força de vontade, esse código continua operando nos bastidores. Ele direciona suas decisões para reforçar a narrativa interna que você já conhece. Esse é o paradoxo. Muitas vezes, você não está resistindo a mudar, mas inconscientemente resistindo a mudar, porque a mudança ameaça essa identidade construída. Esse processo é silencioso, mas poderoso. Ele explica por que, mesmo quando se busca transformação, voltamos aos mesmos padrões. É como se nosso inconsciente dissesse: não importa o que você tente agora, eu vou garantir que você permaneça fiel a quem você acredita ser. Essa fidelidade, mesmo quando destrutiva, é um mecanismo de autopreservação. O inconsciente prefere segurança conhecida do que o risco do desconhecido. A filosofia existencial nos ensina que mudar não é simplesmente alterar comportamentos externos. Mudar é reescrever a própria identidade. É um processo de consciência profunda em que você questiona: quem eu realmente acredito que sou? Quando essa pergunta não é respondida, qualquer esforço de mudança será temporário. A identidade oculta continuará a guiar suas escolhas silenciosamente. Esse mecanismo explica por que tantas tentativas de mudança acabam em frustração. Não é falta de força ou disciplina, é falta de consciência da identidade que opera por trás da sabotagem. Até que essa camada seja reconhecida, você estará sempre lutando contra um adversário invisível, você mesmo. A liberdade começa quando você reconhece essa identidade oculta e entende que ela não é fixa. Você pode reescrevê-la. Isso exige coragem de olhar para dentro, de questionar narrativas antigas e permitir-se reconstruir quem você é. Pois, só quando a identidade muda,
o ciclo da autossabotagem pode realmente ser quebrado. Pergunte a si mesmo: você está vivendo coerente com quem realmente deseja ser ou apenas reafirmando a identidade que seu inconsciente insiste em manter? Essa é a chave para sair do labirinto e criar um novo caminho. A ilusão do controle consciente. A maioria das pessoas acredita que mudar é uma questão de força de vontade. Se quisermos, podemos parar de procrastinar, abandonar um hábito prejudicial ou iniciar uma nova rotina. Essa é uma ilusão. A verdade é que nossa sensação de controle consciente é muito mais limitada do que imaginamos. Estudos de neurociência revelam algo impressionante. Cerca de 90% das nossas decisões não nascem de escolhas deliberadas, mas de processos inconscientes. Isso significa que, mesmo quando você acredita estar no comando, existe um sistema invisível que direciona suas ações. A mente humana funciona como um iceberg. A parte visível é a consciência, mas a parte mais vasta e poderosa está submersa. É nesse nível inconsciente que residem padrões automáticos, hábitos e vieses cognitivos que moldam seu comportamento sem que você perceba. Quando tentamos mudar, estamos na prática competindo contra esses padrões. É como tentar remar contra a correnteza sem entender sua força ou direção. Por mais que haja intenção consciente, se o inconsciente não for envolvido, a mudança é temporária. Essa é a razão pela qual tantas tentativas de transformação acabam em frustração. Não porque falte desejo, mas porque existe uma resistência invisível que mantém o padrão antigo. A psicologia explica isso através do conceito de viés de confirmação. Tendemos a buscar evidências que reforcem nossas crenças pré-existentes e ignorar informações que as desafiem. Assim, o inconsciente protege sua identidade, mesmo que isso implique repetir erros ou autossabotagem. É como se a mente dissesse: você pode tentar mudar, mas eu vou garantir que tudo volte ao que é familiar. Essa ilusão do controle consciente não é apenas um obstáculo, mas também uma oportunidade. Reconhecer que o controle não é absoluto abre espaço para a verdadeira mudança. Ao invés de lutar contra si mesmo com força bruta, podemos trabalhar para transformar os padrões invisíveis. Isso exige atenção plena e autoconhecimento. Observar nossos comportamentos, questionar nossas decisões e identificar as crenças que sustentam nossa identidade. A filosofia existencial nos lembra que liberdade não é ausência de condicionamento, mas consciência sobre ele. O primeiro passo para quebrar o ciclo da autossabotagem é reconhecer que nossa liberdade está limitada por padrões invisíveis, mas não eliminada. Essa percepção é o ponto de virada. O controle consciente não é sobre lutar contra o inconsciente, mas integrar ambas as dimensões da mente. Quando você consegue alinhar intenção consciente e padrões inconscientes, a transformação se torna possível e duradoura. Pergunte a si mesmo: quantas mudanças que você iniciou foram realmente sustentadas? E quantas foram interrompidas pelo retorno silencioso de padrões antigos? Entender essa dinâmica é essencial para não repetir o ciclo e finalmente criar uma nova forma de existir. O papel do medo e do prazer na autossabotagem. A autossabotagem muitas vezes é interpretada como falta de disciplina ou força de vontade, mas na realidade, ela é uma estratégia inconsciente da mente para preservar algo muito básico: segurança emocional. O medo e o prazer atuam como forças invisíveis que moldam nossas escolhas, mesmo quando acreditamos agir racionalmente. Psicologicamente, nosso cérebro busca evitar dor e buscar prazer. É um princípio básico da sobrevivência. Mas o que acontece quando essa busca se torna distorcida? Quando escolher o caminho seguro significa repetir padrões que nos impedem de evoluir? Esse é o paradoxo central da autossabotagem. O que parece conforto imediato é, muitas vezes, uma prisão silenciosa. Procrastinação é um exemplo claro. Não adiamos tarefas apenas por preguiça. Nosso cérebro associa o esforço ou a mudança a um risco desconhecido. E, nesse momento, prefere o conforto do conhecido, mesmo que ele seja prejudicial a longo prazo. Escolher não agir
é escolher uma sensação temporária de segurança, ainda que ela custe sonhos, relacionamentos ou objetivos. Do ponto de vista da neurociência, isso está ligado ao funcionamento da dopamina. Nosso sistema nervoso responde ao prazer imediato com recompensas químicas, criando ciclos de repetição. Pequenos ganhos momentâneos geram sensação de bem-estar instantâneo, reforçando comportamentos que podem não estar alinhados ao nosso propósito maior. É como escolher um doce agora, em vez de investir em saúde para o futuro. A filosofia existencial nos lembra que a liberdade está inseparavelmente ligada à coragem de enfrentar o desconhecido. Escolher mudar significa abrir mão de um conforto ilusório e enfrentar a angústia de reescrever sua própria história. O problema é que, muitas vezes, a mente prefere a ilusão da segurança à angústia da transformação. Essa dinâmica explica por que pessoas inteligentes e motivadas repetem erros. Não é falta de capacidade, mas um sistema interno que, inconscientemente, prefere a repetição ao risco. O medo do desconhecido atua como um guarda invisível, mantendo o ciclo de autossabotagem. O prazer imediato e o medo silencioso funcionam como dois lados de uma mesma moeda. Um mantém a repetição, o outro evita o salto para o novo. Romper esse ciclo exige não apenas disciplina, mas consciência profunda. É necessário reconhecer quando o medo está disfarçado de razão e quando o prazer instantâneo está encobrindo um preço alto demais para o futuro. A pergunta essencial que surge é: você quer continuar repetindo padrões que conhece ou se dispõe a enfrentar o desconforto de criar uma nova narrativa para a sua vida? Compreender o papel do medo e do prazer é abrir a porta para uma mudança real, capaz de quebrar o ciclo da autossabotagem de dentro para fora. Como quebrar o ciclo? A virada da consciência. Romper o ciclo da autossabotagem não é uma questão de força de vontade. É um processo de transformação interna, uma mudança de consciência que exige não apenas entender o padrão, mas reescrever a própria relação consigo mesmo. Não se trata de lutar contra os hábitos, mas de compreender a raiz que os sustenta. A psicologia analítica nos ensina que o inconsciente é como uma biblioteca silenciosa, onde estão arquivados não apenas memórias, mas padrões repetitivos. Esses padrões só deixam de guiar nossas escolhas quando conseguimos trazê-los à luz da consciência. Essa é a essência da virada: iluminar o que opera nas sombras. O primeiro passo é observar sem julgamento, reconhecer que a autossabotagem não é falha moral, mas um mecanismo inconsciente de proteção. Esse reconhecimento muda a relação com o comportamento. Deixa de ser um inimigo a ser combatido e se torna uma mensagem a ser compreendida. Essa postura já rompe parte do ciclo. O segundo passo é reescrever narrativas. Muitas vezes repetimos erros porque carregamos crenças profundas sobre quem somos e o que merecemos. Uma mudança real exige desconstruir essas narrativas. Isso significa substituir "eu não sou capaz" por "eu estou aprendendo a agir de outra forma". Significa criar uma identidade que sustente a mudança, não apenas uma meta temporária. A filosofia existencial nos lembra que liberdade é responsabilidade. Escolher mudar implica assumir a responsabilidade pela própria história, reconhecendo que nossas ações não são meramente reações, mas escolhas. Essa consciência é a chave para sair do labirinto da repetição. O terceiro passo é criar rituais de microvitórias. Pequenos hábitos consistentes ancoram mudanças profundas. Não se trata de revoluções instantâneas, mas de construir consistência. Uma mudança duradoura nasce de pequenos gestos repetidos, integrados à sua identidade. Cada ação se torna um tijolo na construção de uma nova narrativa pessoal. A neurociência confirma: o cérebro muda quando recebe repetição aliada a sentido. Não é força de vontade isolada, mas significado que alimenta a transformação. Quando cada escolha se conecta a quem você deseja se tornar, o ciclo perde força. É assim que padrões de autossabotagem se transformam em hábitos de autoconsciência. A virada da consciência não é um evento, é um processo contínuo.
É caminhar com atenção para dentro de si, reconhecer o que está em movimento e escolher conscientemente outro rumo. Não é abandonar a luta, mas transformar a luta em autoconhecimento. A pergunta final que ecoa é: você quer viver dominado pelos seus padrões invisíveis ou se tornar autor da sua própria história? Quebrar o ciclo é, em última análise, uma escolha de liberdade, e essa escolha começa agora. O caminho da liberdade interior. O ciclo da autossabotagem não é uma falha a ser escondida. É um sinal, uma mensagem silenciosa da sua mente, um convite para olhar para dentro. A repetição de erros é um espelho. Ela revela não apenas o que você faz, mas quem você acredita ser. E mudar isso exige mais do que esforço momentâneo. Exige uma transformação profunda. O verdadeiro ponto de virada não é uma decisão isolada. É um compromisso contínuo com a consciência. É perceber que, até hoje, a repetição invisível foi moldada por padrões que você não conhecia plenamente. Mas o mais importante é perceber que agora você pode reescrever esses padrões. Você pode criar novas narrativas alinhadas a uma identidade escolhida e não imposta pelas sombras do passado. A filosofia existencial nos ensina que a liberdade é uma responsabilidade radical. Não existe mudança sem coragem, e essa coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Quebrar o ciclo é um ato de coragem, porque significa olhar para as partes de si mesmo que foram negadas, confrontar o desconforto e decidir, todos os dias, criar um novo caminho. A neurociência reforça que o cérebro é plástico, capaz de se remodelar. Cada escolha consciente é uma oportunidade de reescrever sua mente. E quando essa escolha é ancorada em sentido, não em impulso, ela se torna permanente. Esse é o poder da virada da consciência, transformar pequenas ações em revoluções silenciosas dentro de você. Não se trata de buscar perfeição, mas autenticidade. Não de eliminar a autossabotagem por completo, mas de compreendê-la e escolher conscientemente não mais ser dominado por ela. Essa escolha é um ato de liberdade, um ato de amor próprio, um ato de consciência. A pergunta final que fica é profunda. Quem você quer ser quando olhar para trás e perceber que conseguiu quebrar o ciclo? O mesmo de ontem ou alguém livre para escrever sua própria história? Lembre-se, quebrar o ciclo não é um destino, é um caminho. Um caminho que começa dentro de você, neste exato momento. E cada passo consciente é uma declaração de liberdade. Porque quando você entende os sinais, você deixa de ser prisioneiro do passado e se torna arquiteto do seu próprio futuro. Escolha hoje, escolha mudar, escolha ser livre.